Muito bem, estamos começando mais um Amazônia Podcast, direto aqui dos estúdios da Amazônia TV. Eu sou Cid Soares, estamos aqui no oferecimento de Eldorado Burger House, a melhor lanchonete do conjunto, e eu não tenho nem dúvida, a melhor da cidade. Então venha conhecer os sanduíches maravilhosos do Eldorado Burger House, sempre aberta a partir das 18 horas, próximo à Igreja do Eldorado, próximo à Praça dos Caranguejos. Portanto, só não abre dia de segunda, o resto dos dias estamos tranquilões comendo o melhor sanduíche aqui da cidade. Com um enorme prazer recebendo uma equipe, né, da PM, da Polícia Militar. Eles não vieram me prender, não, vieram falar sobre educação. Genial, né? Então eu estou com o Coronel Alisson, Coronel Marcos, bom dia para os dois. Tudo certo? Bom dia, Cid. Bom dia, Coronel Marcos, né? Tudo certo. Estamos aqui, a convite do senhor, aguardando aí as perguntas, O senhor é ótimo, ansiosamente. eles são militares mesmo, formais. Marcão, tudo certo? Tudo certo, bom dia Alisson, bom dia Cid, bom dia os amigos aí que estão nos acompanhando também. Perfeito. Olha, para falar de educação, para vocês não é muito difícil, porque vocês atuam na área, né, nas escolas militares, têm essa proximidade. O que tem de novidade do que as pessoas não sabem de fato e precisam conhecer um pouco melhor é a questão da receptividade das escolas militares com os alunos. E eu posso falar isso aqui, posso salientar, e eu queria que vocês discorressem depois sobre isso, é que as escolas militares elas mudam de fato os ambientes onde elas se instalam. Como é que funciona isso, Alisson, na tua cabeça? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve contextualização, né? Claro. O Colégio Militar, hoje nós temos 9 unidades dos colégios militares. Aqui em Manaus. 8 em Manaus e 1 no interior, né? Tive o privilégio de poder construir essa escola lá com alguns militares, professores. Manacapuru. É a única escola militar do Colégio Militar que nós temos no interior do Amazonas. Foi um projeto piloto, deu certo, né? Deu certo. É lá no Jamil Cefaí. Jamil Cefaí, né? Jamil Cefaí. Eu vou chegar um pouco mais lá, né? Mas a ideia é falar. Quando foi criado o primeiro colégio militar, a ideia era para fazer com que os dependentes dos policiais militares, filhos, né, pudessem estudar em uma escola. E foi uma fórmula de sucesso naquele momento. Ampliou-se depois para... Você está falando de que ano aí? Década de 90, né? 96, 94, por aí. Tá. Por aí. E nesse contexto foi uma fórmula de sucesso já naquela época. E aí foi se estendendo porque tinha uma grande demanda reprimida que a gente não conseguia fazer com que a própria estrutura do Colégio 1, que fica ali em Petrópolis, pudesse comportar a quantidade de pessoas que gostariam de entrar naquele colégio, né? Então, foi criado o Colégio 2, ali na Cidade Nova, e a partir dali, com essa forma de sucesso, foi se estendendo até chegar, repito, ao 9º Colégio Militar da Polícia Militar, que fica em Manacapuru. O Colégio 3 ele teve uma peculiaridade diferente, né? Ele foi criado a partir de um contexto de violência, vamos dizer assim, no momento em que a escola passava por dificuldades, fica no Parque São Pedro. É na Torquato, né? Na Torquato. E um momento em que o professor não conseguia mais ministrar a aula, né? Existia ali problema com drogas, muita violência. E naquela época as autoridades entenderam que a Polícia Militar poderia ajudar. E naquele momento que foi criado o Colégio Militar número 3, pouco tempo depois ali, foi na época do Coronel Caldas, né, primeiro gestor, e conseguiu fazer com que aquele colégio pudesse ter resultados semelhantes ao Colégio 1 e ao Colégio 2. Né? E com essa forma de sucesso, as pessoas começaram a procurar realmente outras unidades, a fim de se fazer com que a Polícia Militar estivesse presente, auxiliando a Secretaria de Educação nessa parte de fomentar o ensino, né? A Secretaria de Educação é uma parceira que faz com que a coisa também funcione em virtude de nos auxiliar com professores, com pedagogos, com corpo técnico, e a Polícia Militar entra com os recursos humanos ali de policiais militares que ajudam na parte da disciplina, né, o acompanhamento do aluno juntamente com os pais.
E aí a gente chegou, né, em 2017, a gente recebeu uma missão de poder ir para Manacapuru criar esse colégio. Foi engraçado porque, à época, o comandante-geral me chamou e disse, olha, eu tenho uma missão para você, né? A gente tem um colégio a ser criado lá no município de Manacapuru e você tem um perfil para ir para lá. Aí eu disse na época, comandante, eu não sou voluntário para ir para lá, não, né? Aí ele, não, mas a gente precisa de alguém assim, que consiga fazer com que aquele projeto funcione, até porque é um projeto piloto. E aí eu entendi, mas existe outros oficiais mais modernos do que eu, né? E a ideia seria que, de repente, o senhor pudesse passar essa missão, esse privilégio para outros policiais ali que sejam mais modernos. Ele, não, mas é você que vai. Aí eu, sim, senhor, comandante. Sim, senhor, comandante, sou militar. A gente vai lá resolver essa Missão dada. missão, né? Foi missão dada. E graças a certo. Deus a gente conseguiu cumprir. Então, em pouco tempo também recebi num contexto diferenciado. Era um colégio problemático ali. Um colégio problemático. Alunos não deixavam o professor ministrar aula. Tive problema com alunos com droga logo no início. Jamil Né? Cefaí, né, Jamil parceiro? Cefaí, Era né? difícil. Furava mesmo. pneu da moto do professor, A gente riscava ouvia falar carro. muito sobre isso. Pois é, e aí a gente começou, foi para lá e a gente recebeu uma equipe muito boa, com os professores também, pedagogos, militares. À época, 4 militares ali. E com toda essa dificuldade, com o auxílio dos pais, porque os pais realmente queriam aquela proposta naquele momento, a gente conseguiu fazer com que em pouco tempo, em um ano, a gente se tornar um dos melhores colégios do município. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Uma coisa que eu observo, o que muda na cabeça de uma criança quando ela percebe ou que ela acha, ela testa e percebe que pode fazer o que ela bem entender na sala de aula, porque não existe uma restrição para ela com um professor normal. Mas quando ela vê um policial militar, isso muda na cabeça dela? O que acontece aí essa mudança de comportamento? Por que se dá isso? Bom, eu entendo que é complicado falar isso, porque a gente mexe aí com a parte de educação, Claro, no sentido lato sensu. Muitas pessoas entendem que a educação ela começa na família, e eu concordo. eu concordo também. Existe a parte de escolarização, que eu vou para a escola para aprender matemática, português, química, Mas educação mas básica educação é família. básica é familiar. Naquele momento, quando a gente chega, a gente pensa em poder dar uma estrutura emocional para aquela criança. A gente apoia, muita disciplina, muita disciplina, muita disciplina, muito amor e atenção. A gente não descompensa essa balança, não. A gente trabalha nesse sentido. Muita disciplina e muita atenção, muito amor para aquela criança. Quando ela enxerga isso, que tem essa questão do amor envolvido ali, naquele momento, ela começa a deixar com que a disciplina possa fluir na vida dela. Eu nunca tinha ouvido isso, juro. Porque o que acontece? Geralmente, quando você tem uma criação, muita disciplina, pouco amor, você vai fazer com que a pessoa ela seja uma pessoa revoltada na vida. Isso é uma questão psicológica, sim, né, não? poxa, meu pai ou minha mãe, ela acaba ali Só dá só me ordem, cobrando, só- só me cobrando, só me cobrando, e pouca atenção, pouco amor. A contrapartida, quando essa balança descompensa de maneira contrária, muito amor, muita atenção, sem disciplina, ocorre um problema aí. Essa criança ela vai entender que ela é dona do mundo, que ela pode fazer qualquer coisa. Isso é um problema que tem acontecido hoje na nossa sociedade, né? As pessoas muitas vezes não querem criar o seu filho. Ela quer, muitas vezes, eu quero ver a cara do meu filho. Ou seria bem mais fácil se a pessoa fosse lá no Photoshop, né? Pegaria a foto do pai, da mãe e tentaria montar. Mas criar uma criança é muito complicado. Não é fácil, não é fácil, né? Até por conta de hoje a gente ter o acesso a celulares, tablets, computadores, e isso acaba competindo ali com a atenção dos pais. Muitas vezes os pais eles acabam negligenciando também a criação dos filhos por esses fatores aqui, ó. Robotiza a criança, né? Sim, e aí depois a gente pode até falar, mas isso causa problemas psicológicos, mas depois a gente pode até comentar sobre isso. Voltando à questão. Quando a gente dá muito amor, pouca disciplina, ele entende que é o dono do mundo, que ninguém pode pará-lo, que ninguém pode dizer, contestá-lo. Isso causa problema.
E aí, quando a gente começa a ir para o colégio militar e a gente faz essa balança, ele começa a ter ali alguns momentos de limite. Mas existe problemas, porque, por exemplo, essa pessoa que nunca teve limite, quando chega lá, olha, você vai ter que prestar atenção na aula, você vai ter que estudar, você vai ter que entrar numa fila, existem pessoas que têm prioridades. Aí ele começa a ter problemas, porque muitas vezes ele não quer obedecer. Muitas vezes ele não quer. Está acostumado já com isso, né? Sim, ele não tem muitas vezes a disciplina em casa. E muitas vezes os pais procuram, até mesmo o colégio militar, como eu recebi muitas vezes pais falando: olha, eu não consigo, eu não sei o que fazer mais com meu filho. Eu quero que vocês deem um jeito. É complicado falar isso. É difícil. É muito complicado falar isso. Agora, existe esse treinamento para os professores das escolas militares, esse padrão, essa cultura? Geralmente os professores, né, temos reuniões. O comandante do colégio ele reúne com os pedagogos, eles reúnem com os professores e a gente tenta tratar dessa maneira. Olha, a gente precisa estabelecer metas. Nós temos objetivos aqui. O grande problema é que a pessoa não sabe nem quando não sabe para onde ir. Então a gente estabelece, olha, a missão do colégio é uma, nós temos a nossa visão e os nossos valores. E a gente começa a falar isso dia após dia. Chega até o momento que o aluno, ele, de duas uma, ou ele não consegue, ali naquele momento, estar adaptado, e muitas vezes os pais começam a sentir um certo desconforto. Não, eu acho que não é isso que eu queria para o meu filho. Aí acaba, eu vou retirar meu filho e vou colocar em outro colégio. A gente entende. Não é nenhum tipo de crítica. Não é nenhum tipo de crítica. Mas existe aqueles pais, olha, eu quero apostar nessa proposta. Eu quero apostar nisso. Então, eu quero que vocês me ajudem. Porque a gente começa a fazer reunião também com os pais. Para que os pais possam ter responsabilidade com o seu filho. A participação deles é sim, necessária. olha, né? você... Porque para se fechar o sucesso, eu preciso ter ali escola, eu preciso ter o gestor, eu preciso ter a família e eu preciso ter o professor. Se a gente conseguir fechar esse contexto, a gente consegue ter uma boa educação. Quando há uma quebra nisso, dificulta o processo. Dificulta muito o processo. Então, assim, a gente chama muito a responsabilidade dos pais. Olha, seu filho está tirando nota baixa, o senhor precisa acompanhar, está faltando tarefa, o senhor precisa vir ao colégio. E aí começa a ter também um certo desconforto, porque a família, olha, eu tenho que dar uma resposta para isso. Já que eu realmente quero que meu filho possa vencer na vida, eu preciso dar esse apoio, esse suporte. E aí funciona por quê? Porque existe também a participação dos pais. Olha, eu quero, eu vou, etc. E a gente acaba tendo essa fórmula aí entre gestor, professor, pedagogo, equipe técnica, pai e o aluno. Porque quem vai fazer, no final das contas, lá uma prova para um concurso, para o vestibular, é o próprio aluno. Então Claro. ele começa a entender isso. Quando a gente consegue fechar esse ciclo todo, a gente tem ali uma fórmula de sucesso. Qual é a dificuldade? Aí eu pergunto para os dois também. Qual é a dificuldade que vocês veem da aceitação, tendo em vista que o ensino militar, tal qual você está falando para a gente aqui, é um projeto exitoso em vários lugares. Qual é a dificuldade de se aceitar isso? Eu vou passar aqui para o meu Marcos, vamos amigo lá. aqui, Marcos. Aqui. Primeiramente, Cid, meu contato com o ensino militar se deu por volta de 2014, 2015, né? Recebi a missão de ser subcomandante do Coronel Pacheco, ali no 2º Colégio Militar da Polícia Militar, o Marco Antônio Vilaça 2, Cidade Nova. Né? E esse contato mais direto com a educação foi algo que mudou de fato a minha vida. De lá para cá não deixei mais de pensar nisso, fui buscar conhecimento, aprofundar o conhecimento para, né? O futuro ali seria o desejo de assumir uma das unidades, né? Acabou que o destino foi me direcionando para outros setores dentro da Polícia Militar, mas não deixei de manter um pé nas escolas, sempre conversando com os diretores, gestores, professores, com alunos e ex-alunos, desenvolvendo projetos, né, para atender esse público. Depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas para quem acredita na educação como uma das principais ferramentas para a transformação social, né, que todos nós almejamos, foi algo assim muito impactante, né?
E sempre que posso estou retornando às escolas, né? Essa questão de você ver, Alisson, alunos, né, motivados, professor com liberdade e com autoridade em sala de aula, né? O desempenho dos alunos ali surpreendendo acima da média, né? Foi algo que de fato impacta a gente muito profundamente, né? E eu queria deixar claro também, Cid, eu acho que é importante que a gente conversa muito sobre educação, a nossa turma de oficiais, um dos convidados para o nosso programa futuro que a gente vai falar aqui é o Coronel Alisson, que foi também diretor comandante do Colégio 3, né? Que a gente não defende a militarização de todas as escolas, a gente vê como uma alternativa, né? Eu sempre fui favorável a modelos concorrentes, né? Que a sociedade, que os pais possam decidir entre o que é melhor ou não. Eu vi muitos alunos que não se adaptaram de fato ao modelo militar, a gente entende, né? Não é. Eu digo isso porque nós já tivemos governantes aqui no Amazonas que chegaram a falar que o desejo era militarizar toda a educação básica, né? A gente vê que não é por aí, né? As pessoas, né, têm perfis distintos, tem gente que de fato não se adapta, né, no colégio militar. E o que eu vejo que de empecilho, né, de resistência ao modelo, você vê muita falta de conhecimento sobre o que é, né, o colégio militar, como funciona, né, o desconhecimento de como funciona, de como é, de fato tem sido motivo de resistência, pessoas acharem que estão perdendo, né, a concorrência, estão perdendo para um modelo ali e achando que é melhor do que esse modelo é melhor que esse, então eu acho que, né, eu quero as pessoas que defendem também uma padronização, não tem que ser único, tem que ser só um modelo para todo mundo, né? E hoje eu vejo que a sociedade tem maturidade para escolher, né, o que é melhor para a sua família. Esse, eu acredito que seja um dos pontos, né, de resistência. Não me vem à mente aqui outros, se pudesse. Não, eu costumo não brigar com números, né? Então, a gente vê que é um modelo que funciona, a gente observa os números. Quando a gente fala sobre IDEB, quando nós falamos sobre os vestibulares. Então, por exemplo... Tu acha que tem gerado ciúmes em alguns segmentos da sociedade, esse desempenho elevado do colégio militar? Talvez, mas eu acho que isso a gente pode trabalhar como algo que... como um fator favorável. Apesar daquele momento, ninguém está satisfeito, né, de ser criticado. Ninguém gosta de ser criticado muitas vezes. Se a pessoa não tiver um senso ali de trazer aquela crítica, observar e pensar, isso faz sentido. Então eu vou tentar melhorar, né? Então a pessoa precisa ter essa visão. O que eu entendo, por exemplo, quando se fala de números, é que, por exemplo, no final do ano passado, nós tivemos mais de 200 alunos aprovados nos nossos vestibulares na UEA. Na UEA. Foi o maior número de alunos de escola pública aprovados foram os colégios militares. Aí a gente vai e fala de diversos cursos, medicina, odonto, farmácia, direito, as diversas engenharias. Então a gente começa a verificar que é uma fórmula de sucesso, porque a ideia muitas vezes ali do pai, do próprio aluno, é se inserir no mercado de trabalho, né? Então a gente começa ali na sexta série, alguns colégios até no primeiro ano, né? No primeirinho, e vão até o terceiro ano do ensino médio com essa visão. Então ele é trabalhado para que ele possa chegar e atingir isso. Como eu falei, a gente trabalha com educação, mas o fator principal ali muitas vezes é a escolarização. Mas a gente não deixa de lado a parte de educação junto com os pais. Por isso que a gente traz a responsabilidade dos pais para que eles possam estar conosco. Só vai funcionar essa fórmula se nós estivermos unidos com um propósito. E se esse é o propósito, quando as pessoas entendem isso, quando a família entende, a gente tem um sucesso. Vocês estão falando, desculpa até te interromper, mas vocês estão falando uma coisa tão interessante, porque serve até para alguém que já tinha uma opinião formada. Eu pactuava muito com essa ideia da militarização das escolas, porque é um modelo que funciona. Mas vocês me abrem os olhos aqui para uma questão que é tão nítida. Tem gente que não se adapta, tem gente que não vai realmente seguir por esse caminho. A minha preocupação maior... E não há nenhum erro aí, não. Não, claro. Porque existe diversos tipos de criações, sim, né, dentro da família, lógico, personalidade, perfil. As pessoas não precisam ser iguais. Sim. Agora, é evidente, né? Quando a gente enxerga, por exemplo, tem algumas escolas que isso vira até... Tem um programa de humor aí, de um colega, de um amigo, que ele vai nas escolas e fala das experiências das pessoas lá. Olha, aqui mata 2, amanhã tem um, não sei o quê e tal. Essas coisas assim, bem toscas mesmo. Porque o colégio é reconhecidamente um colégio problemático.
Isso, para mim, dói muito. Porque eu acho assim que toda criança ela precisa ter oportunidade. Eu fico muito triste quando eu vejo. Juro, eu não fico triste quando eu vejo um pai, por exemplo, pedindo esmola na rua. Não fico triste. Com o filho ali perto e tal, não sei o quê. Porque eu sei que ele está, de alguma forma, ele está acreditando no dia seguinte. Ele está acreditando que a coisa vai melhorar e que o filho dele não vai sair do lado dele. Ele não entrega essa criança por nada. Ele está lutando por ele de alguma forma. O que me deixa triste é ver o cara usando droga, enchendo a cara de cachaça e botando o filho no sinal para pedir dinheiro, para alimentar o vício dele. O que me deixa triste é o pai não acompanhar o dia a dia do filho dele na escola. O filho faz o que quer na escola, quebra tudo. Quando a escola chama o pai para a responsabilidade, ele diz que é a responsabilidade da escola. Ele joga para o colo da escola. Essas coisas me deixam, de fato, muito preocupado. E quando a gente enxerga uma luz, seja ela qual for, você se agarra a isso. Eu creio que o gestor que pensa, não, vamos militarizar tudo que já resolve, realmente é aquela coisa assim, não, vamos pelo lado que dá dando certo logo e buscar tudo por aqui. E realmente não é dessa forma, né? Na verdade, a gente está dentro de um modelo, né? Claro. Se é ideal, perfeito, imperfeito, a gente está trabalhando para que a gente possa, pelo menos, mitigar essa parte de dar uma resposta, na verdade, para a sociedade. Olha, a gente quer algo melhor. Aí a gente vê polícia militar dentro da escola. Polícia militar teria que estar dentro da segurança pública. Mas a gente acaba tendo uma competência residual também de segurança pública dentro das escolas. Sim. Né? Agora, a gente precisa frisar que existem modelos ali de colégios que não são militarizados e que têm sucesso. Tem bons gestores aí. Na SEDUC a gente vê bons Tudo uma colégios. questão de gestão, né, Coronel? Sim, gestão. Eu sou oriundo de colégio público. Né? Graças a Deus consegui vencer na vida. Hoje sou coronel da Polícia Militar, passei por concurso e a gente não pode tirar o mérito dessas pessoas. Eu entendo que a gestão. E a gestão, ela precisa, muitas vezes, ela ter apoio. Né? Como eu falei, apoio dos pais e, em determinado momento, ter apoio também da própria instituição como um todo, para que aquilo possa funcionar. Eu acho que é por aí que a gente consegue ter um caminho melhor. Com quantos anos uma criança já pode entrar numa escola militar? Existem colégios que eles já começam a receber a criança com 6 anos, tá? No primeirinho. 6 anos. 6 anos. A maior parte dos nossos colégios é a partir do 6º ano. A maior parte dos nossos colégios é a partir do 6º ano. Lembrando que a gente tem a creche também. Tem a creche também, né? Pois é, por isso que eu perguntei. Então já começa da creche ali. A creche já, de pequeno. Já embala. Já embala. Só destacar um ponto que eu vejo importante também, seria em relação à militarização da educação, é que existem várias formas, né, dessa intervenção. Temos os colégios cuja gestão são da Polícia Militar, lembrando que nesses casos, né, toda a parte pedagógica fica a cargo ali dos profissionais da Secretaria de Educação. Temos outras experiências, eu me lembro agora de Brasília, Alisson, que a Polícia Militar é uma parceria, né, a polícia age atuando ali em situações bem pontuais, né, estreitou o laço com a escola. Né, eu vejo que foi um modelo exitoso, eu acredito que a PEMAN já adotou, acho que não sei se é um projeto do Coronel Vinícius, poderia confirmar. Tem um projeto, semelhante. Acho, do Coronel Vinícius semelhante, né? É o PESAC, né? Então que eles acabam colocando ali um policial militar para ter um tratamento diferenciado, ou seja, a escola não passa para um gestor militar, mas existe ali um acompanhamento de um militar naquele colégio ali, e tem uma parte também de motivação, de premiação dos alunos, né? Eu acho que ele seria talvez a pessoa mais indicada ali para falar sobre, né, para falar sobre a questão do PESAC, né? Bom, é sempre bom lembrar que estamos aqui no oferecimento de Eldorado Burger House, onde você vai encontrar a batata belga, que é uma loucura. Essa lanchonete me tirou do sério outro dia, cara. Você pode pedir pelo iFood ou Delivery, 992984545. Olha o sanduíche. Ai, meu pai. E tem mais, você leva 5 amigos para lá, o seu lanche é grátis. Você leva 5 amigos no dia do seu aniversário, o seu lanche é grátis. O Eldorado Burger House fica aqui próximo à igreja do Conjunto Eldorado, próximo à Praça do Caranguejo. Você vai encontrar essa delícia também que
É a Pink e a Blue Lemonade. Limonada colorida. Maravilha, né? Ai, ai. E hoje é dia, hein? Daqui a pouquinho a gente vai estar por lá também. Valeu, Ângela. Aquele abraço. Eldorado Burger House. Sempre com você aqui no Eldorado. E esse projeto que vocês criaram, que a gente já até conversou um pouco, que é o Papo do Aluno Militar. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu de uma conversa nossa, né, Marcos? A gente, além de ser amigo há longo tempo aí, né, não somente de profissão, a gente realmente tem um envolvimento aí de amizade aí com a própria família, né? A gente sempre, aos finais de semana, acaba conversando bastante, estando juntos. E a gente queria trazer algo que, a meu ver, ainda não se tinha um segmento, né, nessa área, né? Então, existia vários podcasts ali, por exemplo, trazendo para a área nossa profissional, né? O pessoal que é de tropa especializada, do policiamento regular, né? Mas a gente ainda não tinha observado algo que pudesse trazer o próprio aluno, que muitas vezes existem várias dúvidas do pai, da mãe, e que procura, às vezes, o gestor, e a gente queria realmente ser uma voz ali que pudesse tirar dúvidas, dirimir dúvidas que, porventura, possam ocorrer nessa área. Trazer uma conversa simples, uma conversa que possa atingir facilmente as pessoas que estariam nos ouvindo, né? Então, essa seria a proposta, né? E o Marinho aí também tem a acrescentar, né, Marinho? Verdade, Alisson. O PAN, o Papo de Aluno Militar, já deixar aqui o convite, né, para você que Em breve. ex-aluno de uma das instituições militares, aluno, né, os entusiastas da educação. A ideia do canal é reunir, né, todo esse povo para ter esse momento de descontração, bate-papo, muita informação, muito entretenimento, né, com apoio aí seu, Cid, né, que também está nos ajudando nessa caminhada. O Capitão Marques também, a gente não pode esquecer, está aqui com a gente. Obrigado aí por todo o apoio. A gente está estruturando um projeto para, de fato, em breve, vamos estar lançando aí. Bom, eu só espero realmente poder contribuir, porque eu tenho muita vontade de fazer com que a educação seja algo mais próximo das pessoas, né? Porque a gente vê a educação como sendo hoje um dos produtos à venda para a questão política. Eu acho isso terrível quando eu vejo o que é colocado na época da política. Vou lutar pela educação, vou lutar pela segurança, vou lutar pelo não sei o quê. Que luta é essa, meu irmão? Que luta é essa? Porque a educação não precisa de luta, ela precisa de ação. Mas ações boas, ações benéficas realmente à população. Gente que queira ajudar de fato, não pessoas que queiram tirar dessas pessoas alguma coisa, queiram algo em troca. Eu acho que é difícil a gente falar disso, e eu não quero botar todo mundo em vala comum, porque tem muita gente que realmente faz alguma coisa, né? Mas eu acho que a educação, assim como a segurança, elas não podem ser moeda de troca. Elas devem ser realmente algo a ser entregue pelos gestores. Eu falo em todos os níveis de gestão política no país. Uma vez eu ouvi alguém falar a respeito disso, dizendo: sabe qual é o nosso maior problema no Brasil? Diferentemente de Estados Unidos e Europa, é porque aqui no Brasil a gente paga muito imposto para ter exatamente isso. Saúde, educação, transporte público, esgoto, energia elétrica. E a gente não tem nada. A gente vê todo mundo correndo atrás de dinheiro. E eu volto a repetir, a questão da educação financeira precisa ser colocada imediatamente na sala de aula. Porque essas crianças, uma hora, vão estar mexendo com dinheiro. Eles precisam aprender isso imediatamente. Então, a educação financeira é necessário. É preciso que as pessoas compreendam que os governos, seja ele qual for, de qualquer área, de todas as esferas, precisam trabalhar para que isso seja entregue à população, já que os impostos são pagos para isso. A gente precisa ter um transporte público decente. Eu não quero ter carro novo, meu irmão. Eu não quero. Aliás, eu nem quero dirigir. Se tiver um transporte público decente, eu vou andar de ônibus, de metrô, do que for. Mas coloca alguma coisa realmente que seja...
A gente precisa esvaziar as ruas. Olha, a Europa está fazendo isso. Os carros lá já são elétricos, não precisa ter carro novo. Precisa ter um carro diferenciado. E outra, precisa ter os vários modais. A gente falava aqui ontem, esses dias agora, estava conversando com o deputado Rosenha, e ele falou agora que ele foi na Europa recente e passou num túnel que atravessava por baixo do oceano, de um país para o outro. Quer dizer, trem, tudo é trem, tudo é trem. Você não tem uma malha para trem num país, o país não anda. A gente tem uma incompetência, um pensamento tacanho de achar que dando carro para as pessoas, entupindo as diversas caixas viárias aí, vai resolver alguma coisa. Não vai, só está piorando. Volto a repetir, eu não quero ter carro, não quero dirigir. Preciso andar, preciso me locomover. Quando eu estou em São Paulo, em qualquer outro lugar, eu prefiro andar de metrô. Não vou de Uber, não vou de... Metrô, cara. É rápido, é bacana, é tranquilo. Apesar de muita gente. Mas nós precisamos dar retorno para as pessoas porque elas já nos pagam. Então, é necessário que haja um comportamento diferenciado. Senão a gente não vai sair dessa de terceiro mundo. Quando a gente fala de educação, é também sobre isso. A gente tem vocês vão ter um canal brevemente para falar sobre educação. Precisa tratar muito a respeito disso. Preciso fazer com que as pessoas enxerguem o que cobrar de fato, né, dos nossos governantes. E que não haja mais... Todo ano, cara, todo ano que tem eleição, a promessa é a mesma. Vou lutar pela saúde, pela educação, pela segurança, vou não sei o quê. Papo furado. Isso é só para conquistar voto, conquistar a confiança das pessoas. Depois que tem a confiança, não entregam nada e vão se beneficiar dos recursos públicos em benefício da sua própria família, em benefício próprio. Eu acho isso uma discrepância, é abominável, né? E a gente precisa mudar esse quadro. Eu acho que a educação é o caminho, mas a educação precisa olhar, precisa enxergar também essa vertente aí de erros, né, que vem sendo cometidos ao longo dos anos. Talvez muito por isso não se queiram um ensino de qualidade nas escolas. Manter as pessoas burras também faz com que essas pessoas permaneçam no poder. Eu acho isso terrível. É um pensamento próprio, particular, né? Sobre a educação financeira, seria interessante que a nova reforma do ensino médio já prevê, contempla, né? Prevê, de forma acanhada ainda, mas já é um começo. É um começo, não deixa de ser. A gente tem na Polícia Militar oficiais e praças com formação nessa área, inclusive me lembro agora, Alisson, da Major Maressa, já tem feito um trabalho, inclusive é uma das nossas convidadas. Depois a gente, não sei se poderia já compartilhar, Alisson, os convidados já confirmados, né? Tá vendo como é o negócio já andou, já tá fazendo marketing dele. Militar. Mas assim, vai ter muita gente interessante que vai agregar muito valor, né? E destacar também, Cid, que a gente, vendo no modelo militar, a gente tentou extrair aquilo que há de positivo, o que poderia ser transportado ali, utilizado nos contextos não militares de ensino, né? Do que deu certo ali, né? Nessas conversas e nessas interações sobre isso, a gente pensou em um outro projeto que é o Milha Estudantil, que eu não sei se o momento seria agora ou a gente comentaria depois sobre ele. Eu acho que é melhor depois. Senão a gente botar muita coisa aqui no game, não pode esvaziar os assuntos. Acho que mas só sobre a educação financeira, eu acho que eu tenho um projeto, na verdade 2, né? Chamado Maria Eduarda e Daniel. São meus filhos, né? Que a gente tenta trabalhar com eles. E uma das coisas que tem funcionado bastante é essa parte de deixar eles terem um pouco de autonomia nessa questão de financeira. A gente diz, olha, você vai ter X valor para você gastar no mês. Aí aquela boa e velha mesada, né? É a mesada, pronto. É a mesada, né? E a gente conseguiu fazer um cartão para eles, um cartão para eles ali, cartão de débito, que eles conseguem fazer esse tipo de transação financeira, né? Porque antigamente, papai, eu quero isso. Papai, muitas vezes não sabia nem o valor daquilo. Eu quero. Não, mas não é assim que funciona, né? Eu quero. Você precisa saber o valor, de quanto é. Isso é educação financeira. E aí eles têm a obrigação em casa também, né? E você vai lavar a louça. Se você não lavar, você não ganha sua mesada. Você tem que arrumar a sua cama. E aí, a partir do momento que a gente passou a dar o dinheiro, meu amigo, o Daniel é um camarada muito pão duro. Eu descobri isso. Agora ele não quer gastar o dinheiro de jeito nenhum, né? A minha filha já, não, eu quero comprar isso. Acho que até por conta da mulher, né? A mulher é um pouco mais vaidosa, etc, né? Acaba
gastando um pouco mais. Mas Nem a me gente tem fale trabalhado essa questão, né? E aí ele começa a ver o preço de algum brinquedo que ele quer. Então, eu vou levar 3, 4 meses para poder conseguir comprar esse brinquedo, né? Antigamente ele chegava lá, papai, é esse brinquedo que eu quero. Mas meu filho, não é assim que funciona, a gente precisa conversar. E a gente está tentando trabalhar já essa educação financeira já em casa, Maravilha. né? E isso acaba fazendo com que eles também, ao chegar ao colégio, estamos falando de educação, né? Chegar ao colégio lá, eles saibam quanto é que é o valor lá da merenda, da refeição. E aí agora eles começam a querer levar lanche de casa. Não, papai, é melhor levar o lanche de casa porque sai mais barato. Tá vendo como funciona, cara? Isso é genial. É fazer essa ligação, né? Claro. Em casa, junto com o mundo real, né? Então, com o mundo real. Então a gente tem Claro, a gente está criando filho para quê? É para o mundo, mundo, mano, com não é para certeza. ficar em casa. Importante, Alice, porque a gente tem pensado nisso nas famílias que não têm essa condição de remunerar ali a criança pelo desempenho escolar, por exemplo, a questão da mesada, né? E um daqueles nossos projetos, né, contempla-se disso, né? De que forma possam existir ali políticas públicas para remunerar o aluno pelo desempenho. Um tema polêmico, ainda divide opiniões. A gente que tem pesquisado esse tema, ultimamente a gente viu os prós e contras, e eu estou sendo mais inclinado às teses que defendem a remuneração como algo positivo, como algo motivador, isso até porque é uma prática comum em famílias que têm essa condição, né? E pensando nisso, a gente viu políticas públicas ali, pensou em desenhar projetos nesse sentido de haver uma remuneração para o aluno com aquele desempenho. A gente pode comentar melhor em outro momento sobre isso, mas que de fato os efeitos são positivos, né? As críticas eu não vejo fundamento assim, porque é algo que já é prático, né? E já é usual em muitas famílias e que a gente vê né? Os nossos olhos mesmo presenciam, sabe que faz de fato uma diferença na vida da criança. Imagina ali um aluno de escola pública ter ali seus R$100 por mês, 150, né? Já faria uma grande diferença. A gente teve alguns experimentos, acredito que no Amazonas, eu não lembro o ano, mas já faz algum tempo. O que a gente vê, no geral, são essas políticas chamadas também de bonificação na educação, remunerar o professor pelo desempenho da sala de aula, mas remunerar o aluno, né, o estudante. São poucos experimentos, pelo que eu vi até agora, vi mais fora do Brasil, nos Estados Unidos, existe muito, e até não só a nível de educação básica, mas universitária também. E assim, só para lembrar-se de que a gente tem pensado naqueles menos favorecidos economicamente também, né? Claro, até porque esses projetos que vocês falam, e falam muito bem sobre isso, porque vocês têm realmente uma visão muito mais ampliada, né? Trabalham diretamente com isso é interessantíssimo. Eu, particularmente, acredito numa coisa que não tem como me tirar isso da cabeça, porque isso é uma regra até de Einstein, né? Depois que você começa a trabalhar a cabeça, a inteligência, ela não volta mais não reduz mais ao tamanho original, ela vai sempre expandir. Então é preciso sempre estar vendo novos horizontes, ter novos conhecimentos. Você precisa fazer isso. Você imagina, mora numa casa grande, uma criança está acostumada ali, brincar naquela casa, vai chegar no momento que mesmo sendo uma casa grande, ela já não aguenta mais ficar naquele ambiente, ela precisa de outros ambientes. E foi disso que eu criei um projeto também, que era o de intercâmbio para alunos. Falei isso aqui en passant com o Marco, mas a gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre isso, porque eu acho que vocês são pessoas que podem tocar esse tipo de projeto fácil. Estão com a estrutura na mão para fazer isso. Como é que funciona isso? É conversar com escolas de outros municípios, outros estados, enfim. Dá para fazer até com outros países, dependendo muito dos gestores. Se isso precisa de um apoio de quem está gerindo aquele município, aquela cidade, enfim. Uma ajuda também com apoio de vereadores, enfim. Por que isso? Porque você, notadamente, vai dar a oportunidade das crianças e até mesmo seus pais que vão acompanhar enxergarem como funciona uma outra cidade, como é que se comporta uma outra cultura dentro de uma outra cultura. Elas vão trazer experiências novas para dentro da sua comunidade, do seu espaço, da sua família, com a visão que tiveram naquele lugar. Um lugar bonito, um lugar bacana, mas as experiências que vão ter dos relacionamentos das pessoas que vão encontrar vão fazer uma diferença enorme. Isso se torna uma mola propulsora para você querer mais, para você buscar mais.
Então, a pessoa que viajou, que conheceu as cataratas do não sei de onde, o mar não sei de onde, ela vai querer sempre estar voltando. Isso é uma mola propulsora. E você vai trabalhar sempre para ter mais conteúdo. Você vai saber da importância disso. E quem está vindo para cá também. Você imagina que hoje, quem é que não quer conhecer? Em qualquer lugar do mundo, quem é que não quer conhecer a Amazônia? Tão falada. Não é? Com Então, certeza. todo mundo quer vir Com aqui. certeza. Você imagina a pessoa ter uma experiência de selva, como eu próprio, que sou morador daqui desde criança, mas já viajei muito. Outro dia eu tive com a minha esposa numa aldeia indígena, aquelas coisas bem, sabe, turísticas e tal. Mas faz um bem enorme. Você vê outras pessoas, você conversa. Falei para o Marcos, eu fui no Monte Roraima, encontrei no caminho uma galera de Alemanha, de argentinos, sabe, chineses, enfim, gente oriunda de todas as partes do mundo. Isso só acrescenta, cara. Você vê a necessidade das pessoas de viajar, de conhecer, de trocar experiências. Então isso é fundamental na vida da gente. Se enriquece, com certeza. Deixa eu só fazer aqui abrir um parênteses, né? Dentro daqueles uns 2 projetos da Maria Eduarda e Daniel, tem o CEO dessa empresa, que se chama Giovânia, né? Minha esposa. Ela que consegue gerenciar a crise. Ele montou uma empresa familiar. É a CEO, né? Então a gente precisa falar sobre isso, né? Dar o louros também a quem, Claro. é quem faz o trabalho acontecer. Agora, nessa questão, eu ia puxar algo engraçado, né? Quando a gente foi para academia, né? Então a gente formou, eu formei em Goiás, né? E o Marinho formou lá no Espírito Santo. Quando a gente chega na academia lá, a gente muitas vezes tem o bullying lá, né? O bullying também. Apesar de a gente já estar um pouco grande, né? Crescido, mas tem o bullying. E o pessoal chamava a gente de índio, né? Rapaz, não, vocês índio e tal. Ah, foi etc, chamado de tal. índio a vida Poxa, toda. legal, estou de boa e tal, né? Mas naquela brincadeira, né? E a imagem, muitas vezes, que é passada ao pessoal de fora, né? É que aqui só tem também... tem outros atrativos, não somente a selva, né? O camarada muitas vezes vai pensar que vai ter uma onça correndo no meio da rua, vai ter índio pelado e tudo, etc. E, rapaz, uma vez um colega veio nos visitar, rapaz, e quando ele chegou, né, ele também era uma das pessoas que brincava fazia esse bullying, né, e quando ele chegou no aeroporto, rapaz, coincidência, vinha passando uma pessoa que tinha algum problema mental e estava despida, né. Ele, olha aqui, rapaz, eu sabia que aqui só tem índio mesmo e tal, etc, na brincadeira, né, então a gente acabou mostrando a cidade, né, para essa pessoa e ela se deslumbrou, né, pela questão de poder vivenciar. Muitas vezes é o que você lê, mas aquela situação de você vivenciar a coisa, de viajar, de ir no local, você tem uma outra visão de mundo, né? Eu tive esse problema do bullying em vários lugares. Rio de Janeiro e São Paulo especialmente, né? Mas aí eu perguntava dos caras, digo, pô, eu sou índio mesmo, sou descendente de indígena. Mas você também. Aí o camarada, não, eu sou descendente, não sei do que. Eu falei, meu irmão, nasceu aqui? Me responde, o que é Ibirapuera? A região que cerca o Parque Ibirapuera já foi em passado bastante distante, um terreno alagadiço, parte de uma aldeia indígena. O próprio nome da região, aliás, reflete sua origem. Ibirapuera quer dizer pau podre. Moca, e aí vai. Pacaembu, Anhangabaú, Tucuruvi, Cambuci, Itaquera, Tietê, Anhanguera. Aí você chega no Rio de Janeiro. O que é carioca? O que significa carioca? Casa do Branco. Oca, casa, cari, branco. Casa do Branco. Então, os caras não sabem nem o que eles são. Eu falei, pela ignorância, eu não vou passar disso. Só perguntava o que significava carioca. E eles não sabiam responder. Então, nós somos todos descendentes de um raio, sei lá, africano, inclusive. Origem de tudo. Cara, a gente mora no planeta Terra, a gente não sai daqui para outro lugar. Entendeu? A gente não pinga para Marte, a gente não sai daqui para a Lua. Não é assim que funciona. Todos habitamos o planeta Terra. O bullying, às vezes, ele é tão engraçado que ele precisava ser realmente analisado com esse olhar. São coisas tão idiotas, tão estúpidas, que só leva a sério quem é bobo mesmo. Quer ver um exemplo aqui de outra coisa que eu falo muito a respeito? É quando eu vi, por exemplo, a Marcha das Vadias.
aquilo me preocupou muito, aquilo me tocou profundamente. A pessoa pegando um crucifixo, sabe, fazendo gestos obscenos, enfim. E depois um padre, a gente conversou sobre isso, e esse padre me falou o seguinte: querido, você acha que Jesus está preocupado com o que eles estão fazendo? Você acha que tem algum problema o gestual dessas pessoas em relação a alguma coisa? A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que fazer as nossas orações para que essas pessoas melhorem em vida, para que elas tenham um caminho melhor. Estão perdidas, não sabem nem o que estão fazendo. São pessoas tolas que acham que são modernas, acham não sei o quê. Então, é tudo achismo. A modernidade, ela é tão leviana às vezes, né? Você enxerga aí modernidade no quê? Na ciência. E pouca coisa. O ser humano, o próprio ser humano, ele é muito aquém do que deveria. A gente não tem as experiências corretas para a mudança realmente de padrões de vida. A gente mudou a nomenclatura. Antigamente tinha um rei, hoje tem um presidente. Né? Tinha a corte, né? Os vassalos, os senhores feudais e a plebe, o povo. Hoje nós temos aí a corte, né? Que são os senadores e deputados e tal. Temos os senhores feudais, são os empresários, temos os empregados, que são a plebe, e o povo. Só muda a nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. A gente só saiu do barro, da lama para o asfalto. Saímos da charrete, das carroças para o carro, para o avião. A ciência avançou, o ser humano não. Continuamos em guerra, continuamos fazendo coisas pavorosas. Hoje aparece aí os números. Você não dá para discutir com o número, né? Os números gritam. Só que hoje os números gritam porque nós temos a eficiência de uma internet para mostrar o número de assassinatos, de estupros, de perseguição a crianças, enfim, as guerras em si. Então é tudo isso. Tudo isso é questão realmente de educação, de cultura, de observação, de filosofia, enfim. Nesse contexto aí, a gente entende que a educação ela pode mudar Claro, esses números, deve mudar. né? Esses números, né? Associado a isso, a gente entende também que a nossa legislação ela precisa fazer no mínimo uma reflexão do que a gente entende como impunidade, né? Então, existe muitos índices de violência. O crime nunca vai acabar. O crime nunca vai acabar, mas a gente precisa deixar e reduzir esses números a níveis aceitáveis, né? Se reduzir para números aceitáveis, acaba. É difícil. É difícil. É difícil acabar, dizer impossível, zerou. Não. Eu ainda iria um pouco além. Eu acredito que seja impossível acabar, mas deixar nível. É porque a gente vê os próprios países de primeiro mundo. Ainda assim existe, Sim. mas eles estão dentro de um índice aceitável. O que nós precisamos buscar isso, né? E aí a busca isso também tem que perpassar lá pelo nosso Congresso. Lá. Sabe por que eu falo isso? Porque assim, a gente tem que enxergar sempre um pequeno grupo para poder depois agigantar isso, correto? Porque só interrompendo, porque eu digo isso? A Polícia Militar ela faz o seu trabalho diuturnamente e faz bem feito. Faz bem feito o trabalho. A maior parte dos índices que acabam aumentando aí ocorre de pessoas que são reincidentes. O que quer dizer reincidente? É aquilo que a Polícia Militar foi lá muitas vezes. Os diversos órgãos de segurança pública vai lá, prende, leva a pessoa que cometeu o delito preso, mas pela legislação muitas vezes que não consegue fazer com que ele cumpra a pena, ele acaba retornando e praticando novamente o crime. Então assim, isso dá muitas vezes a sensação de impunidade. E aí quando a pessoa não tem aquela questão de saber que ele vai ser punido pelo aquilo que ele fez, ele começa a achar que tudo é um teatro. Bom, eu posso fazer isso, daqui a pouco eu tô solto, eu vou continuar fazendo porque é mais fácil. Perfeito. Porque é mais fácil, né? Então a gente precisa também deixar claro que os nossos policiais militares trabalham arduamente e fazem bem feito o seu trabalho. Repito, pessoal da segurança pública, né? Diversos órgãos ali, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim. É necessário destacar isso. Mas, repito, a gente precisa perpassar ali dentro do Congresso para que a coisa possa modificar a legislação
a fim de que isso possa surtir um efeito para os operadores da segurança pública. Isso é um diálogo que vai longe, né? Mas... Coronel, é filosofia pura, né? Aí a gente realmente precisa entrar em pequenos detalhes. Por exemplo, na hora de admitir certas figuras no quadro das polícias, precisa fazer realmente aí uma avaliação muito profunda, né? Quem é a figura, psicologicamente falando? Ele é capaz de fazer alguma coisa nesse sentido? Tal. Tem um estudo mais aprofundado sobre a pessoa, capacidade humana. Eu vou além. Claro que isso é uma coisa, aí sim, é muito difícil, mas não é impossível. Todos os setores, em todas as áreas, existem as pessoas que foram melhoradas porque todos nós nascemos ruins. Ruins no sentido nessa ideia de humanidade, de sociedade. Nós viemos aqui com a ânsia de sobrevivência. O homem ele é capaz de qualquer coisa para sobreviver. Ponto. A educação nos tira dessa vertente, né, da sobrevivência de qualquer forma e nos mostra uma forma de sobrevivência em sociedade, em forma comum, capaz de ajudar o próximo, capaz de sensibilizar as pessoas em relação a tudo isso. Nós somos capazes disso. E eu posso falar de mim. As brincadeiras que a gente tinha antigamente, até com homossexuais, eram as piores possíveis. O bullying era feito mesmo. Hoje não, a gente respeita. Então, se eu fui educado, se eu entendi que a gente precisa realmente ter respeito com as pessoas, isso é possível para qualquer um, eu penso isso. Não é impossível, porque qualquer pessoa hoje, ela pode ser modificada, ela pode ser moldada assim. Agora, é evidente, tem casos e casos, né? Tem casos que realmente é impossível. São pessoas desumanas, até não podem nem ser chamadas de seres humanos. São verdadeiros animais. A gente viu coisas assim absurdas, né? Gente que corta a cabeça e brinca de bola com a cabeça. Os caras que estão fazendo... Enfim, tem ações aí que a gente vê todos os dias nas redes sociais que você para pensar assim, pô, meu irmão, para que eu quero descer, eu já não aguento mais. Mas a gente precisa aguentar, a gente precisa ter a noção de que a gente tem que modificar isso de alguma forma. E é pela educação. Eu vou teimar minha vida inteira, porque a educação é tudo, é a base de sustentação de qualquer sociedade. Não tem erro isso. Não acha? Com certeza. Marinho, o que você acha aí, meu? Não, concordo. Não tem mais o que fazer, eu tenho que concordar. A impunidade, como o Alisson falou, é a principal causa da epidemia, né, de crime que a gente vê no nosso país. Antes da impunidade, vem uma coisa que ele falou antes: a educação em casa. Porque se esse cara que está cometendo o crime tivesse educação, tivesse o amor, qual foi a balança? Disciplina, né? E a disciplina, isso não estava acontecendo. Eu acho que quando a gente começar a trabalhar campanhas educativas para as próprias famílias, ao invés de passar o casal transando na novela, também disciplinar por meio das novelas, disciplinar mesmo, mostrar o que é bom, mostrar outras vertentes, não só aquele olhar artístico e que chama atenção e que dá like, não sei o quê, dancinha de bundinha e tal. Mostrar alguma coisa mais interessante, talvez mude alguma coisa. Mas a gente está se deixando levar por isso tudo. Só isso, né? Não tem outra coisa, não tem outros argumentos. Eu lembro e falei isso aqui outro dia numa conversa com o ex-senador, com o ex-prefeito aí, o Arthur Neto, falar com ele aqui, e citei esse caso, né, que a gente teve um momento na cultura popular em que ninguém dava atenção para nada. Tivemos o cuidado e o carinho para fazer um trabalho com o Boi Bumbá, desenvolvemos um trabalho musical com as bandas e tal, com os artistas. Tá aí o up que foi dado. Tá aí um festival entregue com uma dimensão enorme. Aí esses dias agora a gente abre aí para ver as redes sociais, está lá o presidente do Garantido extorquindo, né, o governo do estado, querendo dinheiro. É esse tipo de gente que precisa ser afastada, sabe? Não pode dar moral para um cara desse. Precisa afastar imediatamente. Quando o cara faz um negócio desse, encosta a faca no pescoço de um governo, amigo, precisa ser afastado imediatamente. Essas ações precisam ser feitas imediatamente. E mostrar que aquilo ali tem que ter também investigação para ver o que está sendo feito com o dinheiro público. Colocar pessoas que sejam decentes para gerir. Comprove que você é gestor. Meu irmão, um país onde você precisa fazer prova de capacitação
para pilotar uma aeronave e você não tem que fazer prova nenhuma para ser o gestor do país, algo está errado, algo não está muito certo nessa história. Eu só lamento isso. Qualquer pessoa pode estar credenciada a gerir um país sem ter absolutamente nada de conteúdo, porque precisa ter formação. Na minha opinião, precisa ter uma formação. Você, para gerir uma escola, você tem que ter uma formação em educação. Você, para medicar, para clinicar, precisa ter uma formação. Você, para advogar, para fazer qualquer, tem que ter uma formação. Para gerir o país, meu irmão, para gerir uma nação, o cara não tem que ter algo que o credencie. Tá errado. Eu vejo, Cid, que na raiz disso tá... Eu ainda vou além. Não só a pessoa, né? Mas o seu staff, seus assessores. Quando eu né? falo A raiz que eu digo é por causa da... É tudo, né? O que está enraizado é nossas crenças e práticas políticas, sobretudo econômicas, escravizantes, alienantes, né? A gente fala muito de... A gente tem dificuldade de copiar as boas práticas, né? O que deu certo aí para fora, a gente tem uma rapidez e sabe, para copiar o que deu errado, mas o que deu certo, a gente tem essa dificuldade. Eu vejo que uma ideologia que domina o país desde 1500, assim, e que a gente precisa se libertar disso. Em relação à educação, por exemplo, no imaginário popular, tem que ser o Estado, e um Estado cada vez maior, mais poderoso, vai ser por ele, vai ser assim, e quando a gente tem visto experiências aí de, como eu falei, dos modelos concorrentes, né? O homeschooling praticamente é pecado a gente falar aqui no Brasil, por exemplo. Coronel, eu estava falando exatamente disso. Quando eu falo de um intercâmbio, você imagina um número X de crianças tendo uma ideia do que, como é que funciona um outro país, por exemplo, voltar para cá e dizer, epa, por lá é diferente, velho. O que é isso aqui? Aí você vê onde é que você está colocado. Aí você se situa no mundo. Mas você não tendo referência, você aceita o que tem. Você aceita o que tem. Se você não tiver uma referência de uma escola, vamos voltar para o início da nossa conversa, de uma escola militarizada, você não vai saber nunca referenciar uma escola que não funciona com esses moldes. Então é preciso realmente ter os dois modelos para você ter uma referência do que é bom e tentar aplicar isso numa que não queira investir em militarização, mas que queira aplicar alguma coisa na questão educacional para aquela escola funcionar de uma forma melhor. Uma outra prática interessante que no Brasil ainda está bem incipiente seria o voucher educacional, né? O governo vai te dar o valor X da mensalidade, você vai escolher a escola para onde matricular o seu filho, a escola particular. Tem coisa genial, né, cara? Outra bomba. Muita coisa. Mas, né, pelo que a gente tem visto até aqui, é interessante, né? Deu certo onde foi implantado, mas aqui a gente vê as resistências, né, os grupos de interesse. E é difícil, né, mudar para melhor o país. Para pior é rápido, mas boas práticas, aquilo que deu certo, a gente tem essa dificuldade. E aí ela vai crescendo esse universo aí, né? O certo é que dentro daquele ambiente que a gente pode, pelo menos, atuar, que hoje, por exemplo, foi dentro dos colégios militares, a gente está tentando fazer o nosso melhor, né? Quem passou por lá tentou deixar a sua marca, fazer o seu melhor, e a gente está tentando fazer com que isso aí possa surtir efeitos para se ter não somente uma pessoa que vá passar num concurso público, da criança que chega lá desde a primeira série até o ensino médio, vai passar no concurso público, mas que possa ser um cidadão melhor. Essa é a nossa visão. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui no Amazônia Podcast, porque para mim é muito agradável falar sobre educação e com pessoas que realmente tratam disso com carinho, com esmero. Desejar a vocês todo sucesso com o programa que está vindo por aí, o Papo de Aluno Militar. De Aluno Militar, o PAN. PAN. Vem por aí. Eu quero agradecer também a Eldorado Burger House, que é a nossa patrocinadora fiel aqui, onde a gente apresenta aí um cardápio variado de hambúrgueres e as batatas belgas deliciosas. Enfim, eu queria mandar aqui um abraço para toda a equipe de lá, da hamburgueria, que nos recebe tão bem. E dizer que você precisa visitar, né, a hamburgueria aqui do Eldorado, próximo à Igreja do Eldorado, próximo à Praça do Caranguejo. Portanto, visitem Eldorado Burger House e a gente volta com o Amazônia Podcast a qualquer momento. Valeu!